Bom dia, na aula de hoje vamos fazer a resolução de alguns exercícios. Aqueles que já fizeram os exercícios utilizem para conferir as respostas. Aqueles que porventura ainda não realizaram os mesmos podem junto, realizar esses exercícios da apostila. Vamos ali na hora do estudo, o exercício número 1 da página 21 da apostila de vocês. Tem a figura de 3 jovens tomando sorvete e nós estamos falando sobre a questão da verdade por correspondência, que o enunciado das frases deve corresponder com a imagem, com o objeto em questão. Então é um exercício de verdade enquanto correspondente com a realidade. E aí as questões que nos ajudam a perceber este exercício. Nós temos ali: os jovens estão na sala de aula? Falso. Os jovens estão tomando sorvete? Verdadeiro. Os sorvetes estão gelados? Verdadeiro. Os 3 jovens são destros? Falso. Nós podemos perceber que um deles é canhoto. Os jovens estão animados? Verdadeiro. Então isso é aquilo que nós percebemos, aquilo que nós já vimos lá no início das nossas aulas, que a verdade, o enunciado da frase deve corresponder com a imagem que nós estamos olhando, percebendo. Então, olhando a imagem, nós podemos inferir essas respostas: falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Reescrevendo as frases falsas a fim de torná-las verdadeiras, a fim de que corresponda com a realidade. Nós teremos que os jovens não estão na sala de aula e nem todos os jovens são destros. E aí isso vai corresponder com a realidade da imagem. O exercício 2 da página 21, ele é um exercício que trará um paradoxo, pois faz a pergunta: conhecendo a história de Pinóquio, responda à questão. Se Pinóquio diz que está mentindo, o que ele diz é verdade ou mentira? Na lógica, nós trabalhamos isso como um paradoxo autorreferente, ou seja, não há uma resposta correta para essa pergunta. Percebam que, se o que Pinóquio diz é a verdade, isso quer dizer que ele está mentindo. E se é mentira que ele está mentindo, então o que ele diz é a verdade. Logo, nós não teremos uma resposta possível. Isso é uma questão paradoxal. Não há uma resposta que seja possível, verdadeira e correta para essa questão. Ok? O exercício 3 da página 21, a letra A, aí fala de Milo, que era um menino que não via graça nenhuma na vida, até que embarcou numa viagem incrível em meio ao qual encontrou personagens muito curiosos. E aí, é claro, vai ter as questões da letra A até a letra D, e aí são questões pessoais, ou seja, você vai analisar o texto e vai dar a sua resposta, a sua forma de entender. Claro que tem a ver com o conhecimento, a forma como nós conhecemos e de que maneira isso muda com o decorrer da nossa vida. A letra A da página 22 da apostila do exercício 3 diz assim: você tem os mesmos gostos e ideias de um ano atrás? Você tem os mesmos gostos, as mesmas ideias? Ou houve uma modificação? E aí é claro que você vai dizer o porquê, vai explicar o porquê. Quais os critérios você considera importante para que nós, ao longo da vida, mudemos de opinião, mudemos a nossa forma de pensar? A letra C, na sua opinião, por que as pessoas mudam de pontos de vista ao longo da vida? Por que as pessoas mudam de opinião? O que acontece ao longo da vida que as pessoas mudam de opinião? E a letra D, imagine, como seria a sua vida se você fosse como um menino suspenso no ar, tendo a cabeça sempre na mesma altura e, consequentemente, mesmo ponto de vista em relação ao mundo. Então, imagine se você num mundo em que você não muda de opinião e sempre terá a mesma opinião. Como seria a sua vida nesse sentido? Então, são todas respostas pessoais. Ok? No exercício 4,
da página 22 da Hora do Estudo, diz o seguinte, é uma cruzadinha. Então vamos às possíveis respostas. Vamos lá. Profissional que é especializado em uma ciência, cientista. Então, quem é especialista em uma ciência é o cientista. Produção feita por um artista, obra de arte. Ideias e opiniões diferentes expostas em um diálogo, pontos de vista. Ser vivo que estuda, ser humano. Ser mitológico, que é metade mulher e metade peixe, né? A sereia, a mitologia. Aparelho tecnológico usado pelos cientistas para ampliar imagens invisíveis a olho nu, microscópio. Nome da sereia do folclore brasileiro, a Yara. Linha de pensamento defendida pelo filósofo inglês John Locke. Lembra algumas aulas atrás que a gente viu? Locke, empirismo. René Descartes, racionalismo. Então, empirismo. E elemento enfatizado pelos empiristas, como que nós chegamos ao conhecimento? Através da experiência. Nome do filósofo racionalista francês, René Descartes. Conjunto de mitos de um povo, de uma determinada cultura, mitologia. Amor pela sabedoria, filosofia. Amor pela sabedoria, então, filosofia, a resposta da número 12. Então ficou assim: 1 cientista, 2 obra de arte, 3 pontos de vista, 4 ser humano, 5 sereia, 6 microscópio, 7 Yara, 8 empirismo, 9 experiência, 10 René Descartes, 11 mitologia, 12 filosofia. O exercício 5 da página 23, nós temos uma historinha, o menino e o sábio. O menino chega para o sábio e pergunta se o pássaro que está em sua mão está vivo ou morto. E o sábio lhe diz: isto dependerá de você. Ou seja, o menino se achava muito esperto. A letra A diz o seguinte: por que o menino se considerava esperto diante do sábio? Claro, vocês podem colocar ou ter colocado inúmeras respostas, mas podemos dizer que o menino se considerava capaz de enganar o sábio, fazendo com que qualquer resposta desse fosse falsa. Então o menino achava ser esperto, iria conseguir enganar o sábio. Pobre menino, estava enganado. O que o sábio, na questão B, o que o sábio quis dizer com a frase: isso depende apenas de você, meu filho? Quer dizer que o sábio percebeu, o sábio entendeu qual era a intenção do menino. Se ele disse que o pássaro estava vivo, o menino apertava o passarinho e matava. Se o sábio disse que o passarinho estava morto, o menino abria a mão e o passarinho sairia voando. Então o sábio percebeu, entendeu qual era a do menino. Na letra C, diferencie esperteza de sabedoria. Esperteza aqui é no sentido de enganar, né? de ter a manha de enganar as pessoas, ludibriar. Sabedoria é percepção da realidade, perceber, entender, compreender toda a realidade, colocando-se acima da esperteza. Então, nem todo. Esperteza é uma coisa, sabedoria é outra. Exercício 6, página 24. Todas as respostas são pessoais, porém, né, fazendo uma retomada daquilo que nós vimos ao longo desta apostila, nós podemos chegar a algumas respostas. A letra A: é possível conhecer algo sem nunca tê-lo visto, ouvido, sentido ou percebido? Sim. O racionalismo afirma tal possibilidade. O racionalismo diz que apenas utilizando a razão, capacidade cognitiva, nós podemos conhecer as coisas. Não há necessidade de fazer experiência dos objetos. Pode-se conhecer sem a experiência. Letra B. Qual é o papel dos 5 sentidos na formação do conhecimento? Os 5, segundo o empirismo, e o criticismo, os 5 sentidos nos fornecem as informações, nos dão os dados sensíveis da realidade. É através dos 5 sentidos que nós vamos apreendendo os dados materiais e sensíveis da realidade. E na letra C, qual é a função do cérebro? Ou qual é a função da parte cognitiva?
O cérebro ele organiza, ele categoriza, ele vai formular, ele vai organizar todas essas informações que são fornecidas pelos sentidos. Todas essas informações elas são organizadas, elas são arrumadinhas e assim a gente pode chegar ao conhecimento. Letra D. É possível conhecer algo por meio dos sentidos? É possível, lembra? Empirismo. O empirismo de John Locke defende que nós podemos conhecer tudo por meio dos sentidos, tudo por meio da experiência, ao passo que o racionalismo vai dizer que não há necessidade de se fazer experiência. Podemos conhecer tudo por meio das categorias racionais, das ideias inatas. E a letra E é a mesma. Todos nós, temos os mesmos pontos de vista, a mesma opinião referente aos assuntos? Não. Cada pessoa tem a sua percepção da realidade. Nossa consciência é sempre uma consciência intencional. Cada pessoa entende, compreende e percebe a realidade do seu modo. Então, como que nós vamos conhecer a realidade e o modo de pensar do outro? A partir do momento em que nós expressamos os nossos pensamentos e expressamos as nossas opiniões. Este exercício revisa bem aquilo que nós vimos, principalmente com relação ao racionalismo e ao empirismo. Fixem bem, racionalismo, corrente filosófica francesa, defendida principalmente por René Descartes, na qual nós temos ideias inatas e não há necessidade de se fazer experiência para conhecer. Empirismo, corrente filosófica inglesa, principal representante John Locke, David Hume, trabalha o ponto de que nós não precisamos da razão para conhecer e que todo conhecimento ele tem que vir da experiência. Todo conhecimento se dá mediante os sentidos, mediante a experiência. Ok, pessoal? Ficamos por aqui e nos vemos numa próxima aula.